E a Janja, hein? Que basicamente surtou com uma jornalista ao falar sobre os gastos da viagem dela. Ela leva cerca de mais de 200 pessoas junto. Bom, ela é jornalista, começaram a discutir calorosamente quando a jornalista disse: é melhor você calar a boca, senão eu vou revelar o seu passado. E revelou e acabou sendo demitida, rapaz. E a Globo, no dia de hoje, largou a mão tanto da Janja quanto do Barba e diz que está na hora do Geraldo vir aí. O Barba vem ao vivo dizer que ele está sendo traído por debaixo dos panos e que querem sentar na cadeira e que estão fazendo de tudo. Já a Janja e o Barba, durante uma viagem, tem o seu microfone arrancado após falar meio que mal da maior autoridade daquele lugar. Vexame, vexame e vexame. Pessoal, vamos dar início aqui ao conteúdo, mas eu peço humildemente para que você venha agora neste momento deixar o seu like, se inscrever no canal e comenta aí de onde é que você está nos assistindo. Conteúdo principal. Comenta pra mim o ano que você deixou de assistir a Globo. Eu não assisto a Globo desde 2015. Olha a Eliane Cantanhede. Risco do Barba é o eleitorado trocar o Barbunho em 2022 pelo Capitão em 2026. Ah, Eliane. Já está admitida a volta, né? Olha o que disse o editorial Globo. Corrigir o salário mínimo acima da inflação é armadilha. Ou seja, eles amam muito os pobres, né? Urgente. Correios culpam a taxa das blusinhas pelo rombo bilionário em 2024, no valor de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Só coisa boa do painho e do taxado, não é mesmo? A Argentina vai zerar imposto de importação sobre celulares. Enquanto isso aqui é taxa que não acaba mais. Pessoal, vamos agora para o conteúdo principal. Você sabe que aqui, né, é sem mais delongas e sem nenhuma enrolação. É ele agora, Nicolas Ferreira. De falar, essa CONTAG foi responsável aí pela maior quantidade de descontos indevidos. Quem preside ela é um irmão de um deputado do qual partido? Do PT, exatamente. Ou seja, é muito mais do que um videozinho. É simplesmente uma forma da gente se comunicar, abrir os olhos das pessoas e pode ter certeza que se eles estão assim desesperados, né, para poder, enfim, me rebater, ao invés de focar em como resolver o rombo e o roubo do INSS, é porque realmente a gente está incomodando. E quando diz a gente, nem eu não, é a gente. A gente está incomodando que as pessoas estão percebendo a consequência de dar um voto mal dado, como foi esse, Exatamente, Nicolas Ferreira tem total razão. Olha aí, a Globo partindo para cima do Barba. Correios divulgaram um comunicado em que pedem a colaboração dos funcionários no plano de recuperação da empresa, que no ano passado teve um prejuízo de 2 bilhões e 600 milhões de reais. Entre as medidas, os Correios pedem que os funcionários posterguem as férias deste ano para o ano que vem e aceitem a redução da jornada de trabalho com redução proporcional de salário. A empresa também vai prorrogar o programa de demissão voluntária até o dia 18 de maio. Os Correios pretendem economizar 1,5 bilhão de reais este ano. Que vergonha, né, cara? Tendo que botar os funcionários para sacrificar pela má gestão do Barba e companhia. Thaís Freitas, muito bom dia a todos. Exatamente, a gente somou ponto a ponto das viagens do presidente Lula ao exterior somente este ano, e o que a gente verifica é que com essa viagem agora ele terá percorrido uma distância equivalente a 2 voltas ao mundo. São mais de 83 mil quilômetros ali voando o mundo afora nas asas da Força Aérea Brasileira, exatamente agora nesses últimos 3 meses, né? Bom, o fato é que antes de ir para a Rússia, que foi afinal o principal toque dessa viagem, para depois ir para a China, o presidente Lula já esteve em países como Uruguai, Japão, Vietnã, quer dizer, ele foi de norte a sul assim com uma desenvoltura impressionante. O presidente Lula na China, como a gente viu, foi participar de uma cerimônia, de um desfile militar que marcou o fim dos 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas, na verdade... Que vergonha, né, pessoal? Que vergonha, né? O jornalista fazer isso aí
ver os gastos e ela ficar completamente irritada. Que vergonha. O Brasil está à beira do colapso. Um estudo da Câmara alerta. Se nada mudar, a máquina pública pode parar em 2027. Hoje, 92% do orçamento está comprometido com despesas obrigatórias, deixando quase nada para merenda escolar, farmácia popular, bolsas de estudo e outros serviços essenciais. Em 2027, esse valor cairá drasticamente, tornando impossível manter esses programas. E o pior, isso acontecerá no próximo governo, provavelmente de direita, devido à queda da popularidade de Lula e ao avanço da direita no país. A esquerda usará o caos para culpar a nova gestão, escondendo que a crise foi criada agora. Apesar do alerta, o presidente Lula tem descartado novas medidas para frear os gastos. Mas eu posso te dizer que se depender de mim, não tem outra medida fiscal. O Brasil caminha para um apagão fiscal sem precedentes. Você está preparado? O Brasil está à beira... Pois é, você está preparado? Agora, a maior vergonha que teve foi isso aqui. Põe na tela. Uma apuração, que se traduziu numa reportagem da Andréa Sadi e do Valdo Cruz, conta essa história. Era um evento na presença de Xi Jinping, de Lula, de integrantes do governo. Janja estava presente e não estava prevista fala. Não tinha previsão de fala de ninguém. Em dado momento, segundo o relato da Andréa e do Valdo, Janja pede a palavra e faz uma crítica ao TikTok, que é uma plataforma chinesa. E no meio dessa crítica, ela diz o seguinte, que plataformas, que as Big Techs estão dando muito discurso para a extrema-direita. A extrema-direita se vale dessas plataformas, dessas Big Techs para... Ou seja, lá no país Xing Ling ela falou isso aí. ...propagar os seus discursos extremistas. Só que essa frase de Janja acabou causando, segundo o relato da reportagem da Andréa e do Valdo, constrangimento e, de fato, provocou constrangimento. Em primeiro lugar... E eu vou fazer uma tradução do constrangimento com a minha avaliação disso, e depois eu quero tratar de um outro aspecto, que foi o conhecimento desse fato. Em primeiro lugar, numa situação em diplomacia, se lá está previsto a fala, a pessoa tem que falar. Se não está previsto fala, não tem que falar. É uma quebra diplomática, é uma quebra do protocolo fazer qualquer coisa diferente na casa dos outros. Sabe quando a gente aprende desde pequeno que a gente não pode... Basicamente, ela está mandando a gente calar a boca. De fazer na casa dos outros algo que possa incomodar o dono ou a dona da casa. Em diplomacia, isso é levado ao paroxismo, ou seja, à extremidade, ao exagero. Não se pode, porque isso pode causar arestas, isso pode atrapalhar alguma negociação ou isso pode incomodar bastante o anfitrião, o que foi o caso, segundo o relato de pessoas do governo, ouvidas pela Sadi e pelo Valdo. Por que Janja pediu a palavra? E por que pediu a palavra para tropeçar ou escorregar numa casca de banana? É função de um integrante do governo? Não. Atrapalhar o protocolo? Não. Muito menos de uma primeira-dama. Vamos pensar aqui em outros parceiros de presidentes ou chefes de Estado. Você vai imaginar, por exemplo, vamos pegar aqui Angela Merkel, que foi a mulher mais poderosa do mundo durante o período em que governou a Alemanha. O marido de Angela Merkel, o discretíssimo professor de física quântica, nunca apareceu quebrando o protocolo e pedindo a palavra quando não estava previsto palavra de ninguém. Vamos para um outro. Hillary Clinton, que já era uma política tradicional dos Estados Unidos, casada com o então presidente Bill Clinton. Se passasse por uma situação dessa, seria alvo de uma chuva de críticas. Vamos para a primeira-dama do homem mais poderoso de hoje, que é Donald Trump, Melania, se fizesse a mesma coisa. Portanto, Janja está sendo alvo de crítica interna por ter atravessado um samba em que não era para ser tocado samba. Não foi chamada para isso. Não foi chamada para isso. Isso é um aspecto da coisa, né? O papel de Janja no governo, porque isso reage. Que vergonha, cara, que vergonha. Vislumbrada totalmente, né? Muita coisa. Olha isso aqui. Tá aqui, a gente está mostrando a avaliação da atuação do presidente Lula na avaliação do mercado financeiro. Na pesquisa Genial Quest, 88% avaliam o governo Lula, a atuação do Lula, como negativa. No caso do Haddad, essa avaliação negativa é de 58 pontos. E no caso do Galípolo, é de apenas 8. Ou seja, o mercado claramente rejeita Lula, o mercado piora significativamente a avaliação de Haddad. É a primeira vez que esse número do Haddad aparece. Que vergonha, cara, que vergonha. E dizem por aí que o Barba, ele meio que se comparou ao nosso criador e até zombou. Vamos ver. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei e eu pudesse ter a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo. Não é possível que ele falou isso, não é possível. Na comparação, Lula ora se colocava acima de Jesus Cristo, como nesse caso do corpo mais estraçalhado, ora, no auge da humildade a que chega Lula, se colocava imediatamente abaixo de Jesus, mas acima, claro, de todos os brasileiros. Foi assim, por exemplo, em setembro de 2016, após ser acusado de comandante máximo do Petrolão pelo Ministério Público Federal. Eu tenho uma história pública conhecida. Ó, quem tá do lado dele ali é o Júlio Lancelotti? Lancelotti é ele? Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo. Só.
Mas isso, como eu disse lá no começo, foi antigamente. Agora que Lula é réu em 5 processos, acusado de ter praticado crimes 234 vezes, Lula se acha Deus. Que isso, rapaz. Assim, por exemplo, nesse mês de março de 2017, em seu depoimento ao juiz Ricardo Leite em Brasília, sobre a acusação de ter atuado para impedir a delação premiada de Nestor Cerveró. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Moraes disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome em vão. Que isso, ele não falou isso não, pessoal, não, isso é um escárnio. É um escárnio. Mas a Bíblia, claro, não faz menção a Lula. Em Êxodo, capítulo 20, versículo 7, a menção é a Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Enquanto petistas presos, os parceiros de Lula, José Dirceu, Renato Duque, João Vacari Neto, Antônio Palocci, parecem ter ignorado outro mandamento, o não furtarás, Lula aparentemente quer ser amado sobre todas as coisas, isto é, acima de todas as coisas, pelo que restou da sua base eleitoral. Sobre a verdade? Que isso, não. Tá passando de todo e qualquer limite, cara. Olha isso daqui. Ah, mas quem são os criminosos? Quem permite? Quem abre essa porta para que o crime aconteça? O ministro do Tribunal de Contas da União, o Haroldo Cedras, ele incluiu uma norma que facilitou a revalidação das autorizações para os descontos das aposentadorias. Foi lá, mudou uma norma, tá liberado, pode ir lá pegar o dinheiro do aposentado e do pensionista. Em 2023, assim como a informação sobre as fraudes chegou ao Ministério da Previdência em 2023, o TCU também farejou esse assalto contra os aposentados lá em 2023. Em 2024, esse relator, o Haroldo Cedras, ele mandou suspender cautelarmente, mandou suspender os descontos. Aí depois de iluminar o problema, jogou luz sobre o caldeirão, o TCU, de fato, decidiu pular dentro dele, porque o INSS e as entidades acusadas de fraude, elas atravessaram ali alguns embargos, agravos, a decisão do tribunal. E o TCU deveria ter julgado esses embargos. Isso foi, a decisão do TCU é de junho do ano passado. Em vez de julgar, essa encrenca foi entrando e saindo da pauta de julgamentos meia dúzia de vezes. E na última vez que isso voltou ao plenário, o escândalo já estava pendurado nas manchetes e os ministros passaram a cobrar do relator. Por que esse negócio entra e sai aqui da sessão e nunca a gente julga? Aí o Haroldo... Olha só o que ele falou agora. Cedras fez o quê? Retirou o processo da pauta de novo, pela sexta vez. E a decisão sobre os recursos agora já não tem a menor relevância, não foi tomada. E se o tribunal resolver decidir, agora não faz mais sentido, porque não foi feita a verificação. Suspenderam ou não suspenderam os pagamentos? E agora começam a aparecer essas decisões esquisitas. Que vergonha, cara. Quando mais mexe no vespeiro, mais você vê coisa aparecendo. Deem só uma olhadinha nesses vagabundos. Nesse momento, o Brasil inteiro está o povo trabalhador ocupando um supermercado, porque a gente não aguenta mais a carestia, André. Então é um prazer muito grande você estar aqui e eu poder falar o que a gente está fazendo aqui. O que vocês estão reivindicando? Comida. Ué, mas você não deveria falar do seu painho aí, ué? Ué, tá reivindicando comida? Não é o papai de vocês que tem que dar, não? Comida, certo. A gente quer comida por causa da carestia. Certo. Tá bom. Aí, quanto tempo vocês estão aqui? Quanto tempo vocês pretendem ficar no mercado aqui? A gente só vai sair daqui quando o gerente liberar a cesta da classe trabalhadora. Porque o salário que os governantes decidiu que a gente temos que receber é R$ 1.500. Enquanto o pacote de café tem lugar aí que tá 42. Mas é culpa de quem, minha senhora? Que o café está 42? É do seu presidente, cara. Tem lugar que tá 50 reais. Isso aí é um tal de um MLB, sei lá o que quer dizer essa sigla. Deveria ser MV, Movimento Vagabundo, facilitaria mais a compreensão. Porque você olha pra isso aí, você vê que é um bando de vagabundo. Rapaz, será que esses vagabundos sabem em quem eles votaram? Por acaso, vagabundo, quando você foi votar, tinha uma cédula lá pra você escolher com o nome Açaí ou o nome de qualquer outro mercado? Não tinha. E você sabe muito bem quem você elegeu. Então por que você não vai cobrar quem você elegeu? Você acha que o mercado é obrigado agora a te dar comida porque o salário está baixo? Você é burro ou é hipócrita? Na verdade, os dois. Imagina se a gente vai para as concessionárias agora dizer que quer carro também porque o salário não dá para comprar um carro. Ou chega nas lojas de roupa, quer roupa porque o salário não dá para comprar. Você está achando que a vida é fácil, rapaz? Você está achando que a vida é fácil? Vai cobrar de quem você elegeu. Até quando a gente vai ter que aguentar isso? Daqui a pouco a população começa a se revoltar e descer o cacete nesse povo. Porque ninguém aguenta mais.
Pelo amor de Deus, que povo chato. Vai trabalhar, vagabundo. O negócio tá cada dia mais, né? Olha aí. A única entidade do Estado hoje que tem contrato com reboque, com empresa de reboque, é o Detro. Então, está suspenso temporariamente a utilização de reboque no Estado do Rio de Janeiro. Sim. Está suspenso. Muito bom. Está registrado isso nos anais da casa, presidente. Registrado. Fala, galera, deputado Paul Bel. Estou aqui com o deputado Alan Lopes, com o deputado Rodrigo Amorim. Acabamos agora uma sessão da CPI, né, contra a máfia do reboque. E está garantido pelo presidente do Detro. Não existirão operações com reboque no Rio de Janeiro. O Detro é a única detentora de um contrato com reboques que cede às outras entidades do Estado. Porém, o presidente do Detro, né, após as nossas denúncias, as nossas fiscalizações, né, as irregularidades encontradas, está determinando que nenhuma operação hoje vai operar mais com reboque. Ou seja, não existe mais reboque em nenhuma operação do Estado do Rio de Janeiro. As únicas operações serão meramente de segurança pública. É contra o vagabundo, é contra o marginal, é contra aquele que atormenta a população. Rapaz, se a moda pega, hein? Se a moda pega, eu te falo uma coisa, tá? Queria ver a giripoca piar. Eu gostaria muito de ver a giripoca piano, rapaz. Tá? Agora, olha isso daqui. Peço que vocês compartilhem esse vídeo para todo o Brasil. Deixa eu desmascarar o Correios para vocês. Olha isso, maravilha. Gilberto Gil, né? Tempo Rei, última turnê. Sabe quem tá bancando isso aqui, gente? Aqui, ó, patrocinador master, Correios. O Correios está torrando aqui 4 milhões de reais. Sabe por que eu tô mostrando isso aqui para toda a população brasileira? Porque os Correios, olha isso aqui, está em déficit de quase 3 bilhões de reais. O Correios não está pagando os fornecedores, por isso que a sua encomenda não está chegando na sua casa. Os Correios agora estão pedindo os colaboradores, os funcionários, para poder reduzir jornadas de trabalho, para poder receber menos. Inclusive também diminuir as suas férias. Olha o que o Correios está fazendo. E o grande final, gente, os Correios agora querem gastar quase 500 milhões de reais com publicidade. Agora, se está dando prejuízo, se está no déficit, como é que vai gastar quase 500 milhões com publicidade? Nós vamos barrar essa patifaria e o presidente dos Correios tem que ser convocado para poder esclarecer como é que uma estatal está dando prejuízo de quase 3 milhões e está gastando 4 milhões de patrocínio com o turnê do Gilberto Gil. Caraca, 4 milhões pra turnê do cara. Como é que pode? 4 milhões, cara, é muito dinheiro, cara. Que isso, cara. Que isso, não tem como não. Por que será que o PT não assinou a CPI do INSS? Os petistas acusam o governo Bolsonaro de toda essa corrupção. Seria uma grande oportunidade de comprovar tudo isso. Mas não é bem assim. Essa pilhagem nos parcos benefícios dos aposentados vulneráveis, revelou o grau de perversidade dessa gente que voltou à cena do crime e não mede consequências. E explodiu de 2 anos para cá. No governo anterior foi criada uma medida provisória para evitar esse tipo de desconto criminoso. Caso o sindicato efetuasse esse desconto indevido, teria que devolver o dinheiro aos cofres públicos para ressarcir os aposentados. O PT derrubou a medida provisória. Daí abriu a porteira para a corrupção, saindo de milhões para bilhões. É fato. E o novo ministro da Previdência, nomeado por Lula para substituir Carlos Lupe, assinou a emenda adiando o controle dos descontos para atender sindicatos. Que isso, ao invés de procurar ajudar, ele meio que facilitou, é isso que eu tô entendendo? Me tira a dúvida aqui, pessoal. Sindicatos hoje em investigação. A CPI serviria para localizar quem de fato roubou. Mas, pelo visto, esse é o motivo para fazer pressão contra a instalação tanto da CPI como da CPMI, onde entra o Senado. Passar pano no que vem ocorrendo é tão criminoso quanto mentir para você mesmo, fingindo não ver o que está acontecendo. Já começaram, inclusive, a aparecer suspeições quanto à distribuição de dinheiro no Ministério do Trabalho para ONGs. Olha só, rapaz, é o que eu falo. Quanto mais você mexe, vai mexendo, mais aparece. Indicar a maldade dos membros desse governo que agora passaram a roubar velhinhos.
velhos, idosos, idosas, que recebem 1 ou 2 salários mínimos como suas aposentadorias, muitas vezes para sustentar suas famílias, e que estão tendo devidamente retirados dos seus proventos uma parcela de dinheiro de forma irregular e ilegal, portanto roubando esses idosos. Esse episódio da AGU não pedir a restituição por parte de 2 entidades, entre elas a entidade comandada pelo irmão do Lula, é mais um batom na cueca, Fred. É mais um batom na cueca de que existe coisa errada, de que existe gente graúda por trás desse escândalo, esse escândalo que tende a ser maior do que o Mensalão e o Petrolão juntos. Olha só, cara. Então, nós estamos fazendo muita pressão para que a CPI ou CPMI do INSS saia do papel e que a gente possa convocar, inclusive, o ministro da AGU, o senhor Jorge Messias, para... É isso aí, ele também. Pessoal, o nosso vídeo foi esse. Muito obrigado você que chegou até aqui. Você, é claro, que assistiu ao vídeo todo, vai comentar, eu assisti ao vídeo todo. Muito obrigado, fui, valeu!